Boa noite a todos. Meu nome é Hildo, faço parte desse grupo de oração Ad Domini. Eu sou pregador aqui no grupo, servo, pregador também, faço parte da equipe de formação. E logo depois desse dia de Corpus Christi, que nós então saímos com Jesus na rua para então a sua festa. Pode continuar de pé para a gente fazer a leitura já de uma vez? Então nós estamos aqui então pedindo as graças de Deus, Jesus misericordioso, na Eucaristia, que nos fortaleça na nossa caminhada do dia a dia. Nós vamos rezar na palavra do profeta Abacuque, o profeta Abacuque, e o capítulo número 2. Para quem trouxe a palavra, o profeta Abacuque, a Bíblia Ave Maria 1260, o capítulo número 2, e o versículo número 1. E o tema justamente dessa pregação é o finalzinho do versículo que vai até o 4, que é: o justo vive por sua fidelidade. E é em cima desse tema que nós vamos refletir e rezar hoje, nessa noite. Nós vamos então aí no profeta Abacuque. E ele fala assim: o Senhor, aliás, vamos começar no versículo número 2. O Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque ainda há uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará, mas se tardar, esperará, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho? O profeta Abacuque, ele viveu em Israel, em Judá, mais ou menos por antes do exílio da Babilônia. O que aconteceu nessa época? Os judeus, Israel, o reino de Israel, ele tinha sido dividido em dois reinos: o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel tinha sido invadido pela Babilônia, antes pela Síria, e agora veio o povo da Babilônia, invadiu o reino de Israel, ficou o reino de Judá, levou o povo do cativeiro, do povo que estava em Israel, para o cativeiro da Babilônia, uma terra muito distante, Mas antes de fazer isso, eles vieram, mataram muita gente. E nessa época aí, logo depois, eles foram para a terra de Judá e fizeram a mesma coisa com a tribo de Judá, com o país de Judá. Então, todo o país de Israel já foi massacrado, onde que esses povos mataram muita gente, profanaram os altares, o templo, e ainda por cima levaram muita gente como escravo para o reino da Babilônia, para a Babilônia. Tiraram muita gente dali e deixou tudo destruído a cidade. E nessa época, um pouco antes de acontecer isso, Deus fala isso para Abacuque. Abacuque viveu nessa época, diz os estudiosos que mais ou menos nessa época que ele viveu, e Deus dá essa profecia para Abacuque, falando que um povo distante virá e vai tirar o povo dali, vai fazer o povo sofrer. E Abacuque, então, se revolta
uma revolta espiritual, e ele questiona a Deus isso daí. E ele pergunta, ele fica muito, ele fica muito questionador. Por que, Senhor, o Senhor vai deixar essas maldades acontecer? Isso aí são pessoas más que assassinam, que matam, que profanam o templo, que matam crianças, matam mulheres, que não tem todo escuro, não tem nenhuma bondade, é só maldade. Por que você vai deixar isso acontecer com o seu povo? Por que o Senhor vai ficar calado diante de tanta injustiça com o seu povo que te busca, que está com o Senhor, que comete os seus erros ali? Então aí está uma pergunta, um questionamento. Se você for ler o livro de Abacuque, você vai ver isso daí. Abacuque, ele tem assim uma ligeira, uma pouca revolta, né? Ele está querendo explicação de Deus. Para que isso? Diante de tanta injustiça, de tanto sofrimento, para que o Senhor vai? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não se levanta e faz alguma coisa? Gente, e Abacuque não está, essa época de Abacuque aí, esses questionamentos, não está muito diferente de nós hoje. E aí nós vamos olhar para nós, o nosso mundo hoje, e a gente não faz essas perguntas também? Né? Diante de tanto sofrimento, diante de tantas pessoas morrendo de fome, tantos assassinatos, tantas drogas, tanta corrupção, de tanto sofrimento com o mundo, aí nós perguntamos, por que Deus deixa isso tudo assim? Cadê Deus? O questionamento que Abacuque fez nessa época não é diferente do questionamento que a gente faz hoje. E nós fazemos esse questionamento. Onde está Deus? Parece que a maldade está ganhando. A gente fica perguntando assim, às vezes, né? Gente, mas hoje em dia está muito difícil seguir a Cristo, porque parece que quem não é cristão, quem faz as coisas toda errada, parece que é feliz. E o cristão mesmo é triste, sofre, é perseguido. Nós vamos vendo aí em Israel, né, cristãos sendo crucificados. Aqui no Brasil mesmo, a gente está sendo perseguido. Cristão hoje está sendo perseguido por causa da nossa doutrina. Tem lugares ainda que eles matam, mas aqui nós estamos sendo mortos espiritualmente. É o nosso próprio governo, é o nosso próprio senador, é os povos na rua, outros povos que luta a favor do aborto, luta a favor das coisas contra a igreja. E aí a gente vê que o sofrimento parece que um ímpio, o que é o ímpio? É aquele que causa o mal, está vencendo. E aí a gente pergunta, puxa vida, mas até quando vai isso? Parece que a maldade está reinando. E aí, gente, Deus dá uma resposta para Abacuque. E ele fala isso daqui. O justo vive por sua fidelidade. O que nós temos com isso? Para a gente entender essa frase, nós precisamos de entender duas coisas. Em primeiro lugar, nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, só que é um Deus justo. E muitas vezes a gente esquece disso. É um Deus misericordioso, mas justo. Você sabe como que é um pai misericordioso e um pai justo? É aquele pai onde que o filho faz uma bagunça com os brinquedos dele, esparrama os brinquedos, joga tudo no chão. O pai vai, chama a atenção do filho, o filho vai e fala, então tá, pai, desculpa. E o pai fala assim, tudo bem, eu te desculpo, mas você vai ganhar, nós vamos tomar sorvete depois. Sorvete não, né? Tá frio, né? Uma outra coisa, né? Nós vamos comer uma pizza. Mas eu te desculpo, eu te perdoo, mas primeiro você vai juntar seus brinquedos, tudo
que você esparramou e colocar no lugar. Só depois que você ajuntou é que nós vamos sair. Esse que é um pai que é Deus. Misericordioso, bondoso, mas justo. E ele tem que ser justo. Porque se não for justo, aí sim o mal vai ganhar. Aquele pai que tem um filho que engravida a moça, a namorada. O filho vai e se arrepende. Ele fala, pai, eu te peço desculpa, perdão. O pai fala, meu filho, eu te perdoo. Você está perdoado. Tudo que você precisar de mim, você está aqui. Só que tem que um negócio. Você vai assumir essa criança, você vai sustentá-la, você vai trabalhar, vai sustentá-la, vai educá-la, vai pagar faculdade para ela, e se precisar, você vai acordar de noite para perder noite de sono por causa dela, mas você vai cuidar dela. Isso é um pai misericordioso e justo. Por quê? Deus é misericordioso e perdoa, mas ele não tira as consequências dos seus erros. Você tem que assumir as consequências dos seus erros. Hoje nós vemos um mundo aí, onde que nós buscamos muito Jesus misericordioso, que é bom, mas na hora que fala de assumir os nossos erros, a gente casca fora. A gente vaza. Porque ninguém quer reconhecer os erros. Então nós vamos chegar para uma moça, ela fala, não, tudo bem, você engravidou, Deus te perdoa, muito bem. Mas aí depois ela quer fazer aborto. Ela quer abortar. Não quer assumir as consequências. Gente, nós precisamos, para que nós tenha justiça, precisamos assumir as nossas consequências. Então é uma característica que nós temos que olhar da justiça de Deus. Precisamos reparar os nossos erros, e esses erros vão ser reparados. De uma forma ou de outra, você vai reparar os seus erros. Você sabe por quê? Porque se você traz sua esposa ou seu esposo, você traz a sua namorada ou seu namorado, olha que consequência negativa que você causou na vida dela. Tem gente que vai à morte, suicida. Há pouco tempo, nesses dias de hoje, a gente viu, parece um rapaz que suicidou porque terminou com a namorada. E a gente também, às vezes, pode causar uma sequela negativa, uma depressão. Então, quer dizer, nós fazemos a coisa errada, causa um estrago na vida da pessoa. A gente pede perdão, Deus perdoa. E fica tudo por isso mesmo? Não. Nós temos que assumir as nossas reparações. Aconteceu isso com Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, era cobrador de impostos. Ele roubava, ele cobrava mais do que devia. Quando ele pediu perdão a Jesus, ele pediu perdão e falou, aqueles que eu roubei, eu vou dar 3 vezes mais. Para quê? Para reparar o seu erro. O que Jesus fala? Hoje a salvação entrou na nossa casa. Então, gente, esse é um aspecto que nós temos que ter conosco. Jesus é misericordioso e bondoso, mas Deus é justo. E nós temos que assumir as nossas consequências. E de uma forma ou de outra você vai pagar. Se você não conseguir pagar aqui, você não conseguir reparar aqui, nós vamos reparar no purgatório. Mas de uma forma ou de outra nós temos que reparar. Porque se nós não reparar, aí o mal vence. O que Jesus falou então? Felizes os que buscam justiça, porque serão saciados. A justiça será feita. Então não precisa se preocupar. A gente preocupa muito, mas esses caras aí, esses ladrão que está no Congresso, eles estão lá no Congresso, eles vão ter que reparar esse erro deles. Os que roubaram, que detonaram o Brasil, eles vão ter que reparar. Não sei que forma que Deus vai fazer essa justiça acontecer, mas eles vão reparar. Por quê? Porque Deus é justo. Então, por isso que Deus fala para a gente confiar nele, na sua justiça. Então, meus amigos, essa é a primeira característica. A segunda característica
é que também essa justiça se aplica no lado bom, não somente do lado ruim. Mas igual, por exemplo, aquelas pessoas, né, que buscam viver a palavra de Deus, buscam adaptar sua vida aos moldes do Evangelho, e que luta com dificuldade, porque não é fácil. Não é fácil viver a palavra, não é fácil viver aquilo que Deus pede no nosso dia a dia, exige luta, exige esforço, exige sofrimento, renúncia, exige muita renúncia de nós mesmos. Jesus fala assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e siga. E quantas vezes nós temos que renunciar às suas próprias vontades, as nossas vontades, isso exige esforço. E aí, pelo esse esforço, Deus nos presenteia. A justiça também, ela não é só para o lado negativo, dá o castigo para que ele merece, mas dá o prêmio também para que ele merece. Aí nós podemos ver, por exemplo, um atleta. A gente vê aquele atleta que ganhou uma medalha olímpica, que bonito, mas você não viu o esforço que ele tem no seu dia a dia. Acorda cedo, as horas de treino que ele tem, o tanto que ele tem que renunciar às suas vontades, largar de comer alguma coisa, largar de sair, de fazer isso. Ele tem que renunciar a tantas coisas que ele quis para poder treinar. Exige esforço, exige sacrifício, exige renúncia, existe luta. E isso aí, então, o atleta, ele vai ser coroado com a medalha de ouro, com um título. Nós somos atleta de Cristo. Somos atleta de Cristo. Deus quer, então, que nós nos esforçamos. Por isso que ele fala quem é fiel ao Cristo. Quem é fiel? Quem é fiel ao Cristo? Quem luta a cada dia para mudar de vida. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, não, eu já mudei de vida, eu sou santo. Não. Aquele que tem humildade de falar, não, eu preciso mudar mais. Me dá a graça, Senhor, eu preciso mudar mais. Eu ainda sou pecador, eu preciso mudar muito. Mas luta. Tenta ser um bom pai, tenta ser um bom filho, tenta ser um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, um bom trabalhador, tudo. A cada dia busca. E aí o Cristo vai dar a vitória. Mas aí, meus amigos, uma coisa que a gente esquece muito é daquela palavra que Jesus diz: buscai as coisas do alto e tudo mais lhe será acrescentado. A gente busca muitas vezes coisas supérfluas e esquece de buscar as coisas do alto. Buscar buscar santidade no dia a dia é buscar as coisas do alto. E aí Deus vai te coroar com um prêmio muito grande, chama providência divina. De tudo isso que eu falei aqui agora, você não precisa lembrar de nada, mas eu gostaria que você lembrasse só disso aqui. Se você viver a sua santidade, se você for um cara, uma pessoa que busca, que tenta, esforça, você vai ver a providência divina na sua vida. Porque aqui coroa que isso que Jesus está falando, que o Deus está falando. O justo vive por sua fidelidade. Aquele que busca a Deus, que se esforça, ele vai ter o prêmio, porque é a justiça de Deus. Ele vai dar esse prêmio, que é a sua providência. E a providência divina, primeiro ela vai nos preparar para o céu. Mas também nós temos que confiar que Deus vai nos preparar aqui na terra também. Que nos vai ajudar aqui na terra também. Buscai as coisas do alto, e tudo mais será acrescentado. Estamos esquecendo muito disso. Precisamos então pedir a Deus. Nessa música que nós vamos cantar, é uma música do Eros Biondini, que eu acho muito bonita, e que fala um pouquinho disso. Que aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças. Mas revigora as suas forças, não porque está cansado, mas é para que viver a santidade. Nós precisamos pedir isso para Deus.
Senhor, eu quero ser mais santo. Eu quero viver a santidade, viver o amor, para que eu possa me igualar, para ser igual ao Senhor, para que eu possa ser mais parecido com o Senhor. E aí a gente vai ver a providência de Deus que vai reinar na sua vida. Durante que você ouvindo essa música, vai meditando isso. Aquele que busca, que vive, que se esforça, que luta, tropeçou, confessa, volta de novo, mas que tem aquele esforço diário, vai ver a providência de Deus na sua vida. Quando a gente escuta a música, vamos entrar em oração com essa meditação no coração. Feche os seus olhos por alguns instantes. Sei, os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, e o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem fatigar. Vou com asas como águia, pois confio